Bolsonaro virou réu 5-0 no STF. Bolsonaro virou réu e agora começam a contar os prazos para a defesa se manifestar, para o Ministério Público se manifestar, para que seja marcada a data do julgamento. E ela deverá ocorrer no mês de agosto, setembro, eu acredito que no mês de setembro, né? E na medida que Bolsonaro vira réu, os bolsonaristas aumentam o barulho para falar em anistia. Qual é a sua opinião? Me diga a cidade da onde você está me acompanhando, coloque aí no WhatsApp, compartilhe para a gente poder fazer esse bate-papo e me diga qual é a sua opinião. Na semana em que Bolsonaro vira réu, você contra ou a favor de anistia? Eu já vou dizer de saída que a minha opinião é totalmente contrária. Até porque a gente não pode falar em anistia para quem, inclusive, ainda não foi julgado, né? Então eu entendo que nós não podemos naturalizar a gravidade dos crimes cometidos contra a democracia. Nós precisamos cada vez mais reforçar na sociedade um sentimento de que as pessoas que cometem crime contra a democracia devem pagar por esses crimes. E, portanto, qualquer sinalização que flerte com a ideia de impunidade deve ser totalmente rechaçada por nós. Portanto, aqueles que concordam comigo podem colocar aí a hashtag sem anistia, colocar a hashtag sem anistia, e a gente vai fazer esse debate, vai acompanhar esse debate, mantendo vocês informados sobre tudo aquilo que está acontecendo. Aliás, parabéns. Hoje em São Paulo teve um ato muito bonito contra a anistia. Outras pautas também importantes da defesa da democracia. Mas é muito importante que o nosso pessoal também se manifeste, né? Falando em alto e bom som, que ditadura nunca mais e sem anistia, sem anistia. Estou gostando de ver muita gente aqui colocando a hashtag sem anistia, né? Eles tentam criar uma narrativa, gente, que é uma narrativa totalmente falaciosa, né? O que eles tentam dizer? Que aquelas pessoas que foram presas, na realidade eram donas de casa, aposentados, pessoas que simplesmente participaram de uma manifestação e que acabaram sendo presas. As imagens do 8 de janeiro, elas desmentem isso de forma muito categórica. A violência que foi utilizada contra a polícia militar, o quebra-quebra que foi feito na Câmara, no Senado, no STF, isso tudo foi parte de um objetivo que era criar um ambiente de caos social no Brasil que, de alguma forma, pudesse justificar uma GLO, uma garantia da lei e da ordem, ou alguma outra medida, como o estado de sítio, mas que, na prática, significasse permitir que os militares pudessem sair dos quartéis e, naquele momento, assumir o controle da situação. Qualquer pessoa minimamente informada entendia e sabia qual foi a estratégia feita pelos bolsonaristas, né, gente? Primeiro, era o discurso para deslegitimar o resultado da eleição, principalmente questionando, né, a credibilidade das urnas eletrônicas. Depois, os acampamentos em frente aos quartéis durante meses. Aquilo ali custou muito dinheiro, gente. Aquilo custou milhões de reais. Aquela quantidade de pessoas acampadas na frente dos quartéis, comendo, bebendo, sem trabalhar, durante meses, tudo aquilo foi financiado, foi pago. Depois vocês lembram do quebra-quebra que aconteceu em Brasília dia 12 de dezembro, no dia da diplomação. Depois a tentativa de explosão do caminhão-tanque perto do aeroporto de Brasília, nas vésperas do Natal.
E depois, o 8 de janeiro, né? O Bolsonaro de camarote assistindo lá dos Estados Unidos, pronto para voltar para o Brasil, na hora que os militares assumissem o controle diante do caos social que era o objetivo deles, o 8 de janeiro. Então, falar em anistia nesse momento é flertar com a impunidade, né? É dizer para as pessoas que a gente acredita nessa lorota, né? É a mesma coisa da senhora, aquela que foi presa por conta da história do batom. Ela não foi presa por causa do batom, gente. Ela não foi presa só porque ela pichou uma estátua. Ela fez um conjunto de outros crimes. Ela é parte de uma organização criminosa. Entre outras coisas, ela pichou aquilo lá. Que nem uma quadrilha de assaltante a banco. Entra no banco, assalta o banco, deixa as pessoas de refém e na hora de ir embora deixa um bilhete com batom num espelho, num vidro. Ah, foi presa porque deixou o bilhete? Não, foi presa porque parte da organização criminosa, porque integrante da organização criminosa, que tentou através da força, através da violência, impedir que o resultado da eleição fosse cumprido, né? Então a gente vai ter um debate forte nos próximos dias. É importante a gente desmontar essa narrativa. É bom que você saiba que mais de 600 pessoas que estão presas, foi oferecido para elas a transação penal para elas irem para casa. Elas teriam que ficar 2 anos sem entrar nas redes sociais, teriam que fazer um curso sobre democracia, e aqueles que podem deveriam pagar 5 mil em 36 parcelas para restituir os custos do que eles quebraram. Eles não quiseram. Eles não querem ir para casa. Eles não querem ir para casa por quê? Porque esta é uma forma deles criarem a narrativa da vitimização. Agora a do batom resolveu ir para casa, né, gente? Tem outros aí que estão resolvendo ir para casa também. Tá bom, gente? Então me digam aí a cidade da onde vocês estão acompanhando, né? Nesse final de semana começa o Campeonato Brasileiro de Futebol. Não sei como é que foi o time de vocês, mas o meu Colorado, meu Inter de Porto Alegre, time do povo, gente, um jogaço contra o Flamengo ontem, lá no Maracanã. O Flamengo, que é um dos times mais fortes do Brasil, com um elenco muito forte, em pleno Maracanã, e o Inter saiu ganhando 1-0, e depois sofreu um gol, mas saímos de lá com um empatezinho de 1-1, né? Que para abrir o campeonato é um grande resultado, né? Eu fiquei muito satisfeito com o resultado do Inter ontem, na abertura do Campeonato Gaúcho, empatando com o Flamengo em pleno Maracanã, né? Depois teve vários outros times aí durante sábado e domingo que participaram, né? Mas eu vou deixar que cada um conte aí a história do seu time, né? Eu vou contar do meu time, vou contar a história do Inter. Pessoal de São Francisco de Assis presente conosco aqui, de Vacaria, de muitas cidades do interior do Rio Grande do Sul e do Rio Grande do Sul, e também de outros estados, como Paraíba, tá aqui João Pessoa, muita gente aí de vários lugares do Brasil nos prestigiando aqui com as suas presenças. Meus queridos amigos e amigas, sejam sempre muito bem-vindos aqui e vamos nos preparar aí para uma semana muito movimentada, para uma semana muito agitada, e eu tenho certeza que a gente vai conversar muito durante essa semana. Vou manter vocês informados aí de tudo aquilo que está acontecendo. Um ótimo final de domingo e uma boa semana para todos nós.